nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Dai-nos a graça, Senhor, de ouvir o chamado do Teu Filho, o convite que Ele nos faz para acompanhá-lo e colaborar com Ele na sua missão. Do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, que sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para o mar, para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Ao contrário de Mateus e Marcos, que colocam o chamado dos discípulos bem no início do ministério de Jesus, Lucas, ao contrário. Lucas nos apresenta nos capítulos que antecedem o capítulo 5, Jesus, que na força do Espírito vai à sinagoga de Nazaré, Jesus que expulsa um espírito mau, as multidões que vão à procura de Jesus em vista da cura, da sua cura. Portanto, os discípulos já têm uma primeira fisionomia de Jesus, sabem quem é Ele, conhecem a sua fama. E é a partir daí que Jesus vai ao encontro dos discípulos às margens do lago de Genezaré. Nós podemos imaginar o lago de Genezaré, que tem 9 quilômetros de largura. É um lago extremamente belo, cercado por uma vegetação verdejante. Às margens do lago de Genezaré está Cafarnaum e outras cidades onde Jesus permaneceu por longo tempo. O evangelista diz que Jesus se senta a uma barca para falar com a multidão. A multidão que se assemelha a um rebanho que circunda o seu pastor, que vai à procura do seu pastor. Jesus está sentado na barca, justamente na barca de Simão. Jesus, portanto, se coloca na condição de mestre, que ensina, que transmite a palavra de Deus.
Nós podemos pensar na atenção, na admiração que as palavras de Jesus despertam na multidão, a ponto delas permanecerem às margens do lago para ouvi-lo. O evangelista, porém, nos diz que chega um momento em que Jesus pede a Simão que leve sua barca para as águas mais profundas. O pedido de Jesus parece ser um pedido sem propósito, é algo sem noção. Jesus é carpinteiro, Jesus certamente não sabia que o melhor momento da pesca é à noite. Jamais um pescador se atreve a aventurar-se pelo lago durante o dia para pescar. Simão imediatamente rebate ao pedido de Jesus, dizendo: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Uma noite sem pesca é uma noite perdida, é o sinônimo de fracassos. Os pescadores ali, os discípulos, haviam feito uma experiência fracassada de pesca, portanto eles não tinham mais perspectiva de apanhar nada no lago, afinal de contas, amanhecer, já está pleno dia. Mas Pedro faz um ato de fé, Simão faz um ato de fé. Por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. E o Evangelho diz que assim fizeram, ele e seus companheiros, e apanharam tamanha quantidade de peixes que foi preciso que os seus companheiros que estavam atracados à margem do lago viessem para ajudá-los. E os peixes encheram as suas redes a ponto de quase afundá-las. Através desta imagem, chama a nossa atenção a atitude de Simão. A atitude de Simão é semelhante à atitude de Maria. Aquilo que Deus havia pedido de Maria, aquilo que o anjo lhe havia anunciado, era também algo impossível. Como é possível que uma virgem conceba e dá à luz? Como é possível pensar numa pesca frutuosa em pleno dia, depois de uma noite perdida, de uma noite fracassada? Deus parece precisar daquilo que é impossível para manifestar o seu poder, para manifestar a sua força. E talvez conosco aconteça o mesmo. Jesus, ou então o Senhor, continua a pedir de nós coisas extremamente difíceis, quase que impossíveis. Situações em que nós precisamos contar mais com Ele do que conosco, mais com a sua graça do que com as nossas forças. E o evangelista diz que diante do milagre, Simão atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. No Evangelho de Lucas, Simão, ou então Pedro, é o discípulo que tem que experimentar a misericórdia de Deus a cada momento, nos diversos momentos do ministério de Jesus. É o discípulo com quem Jesus tem que ter maior paciência. Mas a partir do momento em que ele toma consciência da sua fraqueza, da sua fragilidade, o Senhor pode manifestar a grandeza do seu amor, a grandeza da sua misericórdia. A misericórdia de Cristo não se deixa vencer pelas fraquezas de Pedro, pelas suas quedas. Assim como a virgindade, assim como a esterilidade de Isabel, a virgindade de Maria,
O estado de Pedro, o estado pecaminoso de Pedro, é a condição para que Deus manifeste a sua força, manifeste o seu poder. A primeira condição que é preciso ter para acompanhar Jesus é reconhecer a própria fragilidade, a própria fraqueza. A primeira condição para que nós possamos acompanhar Jesus é reconhecer que precisamos mais dele do que ele de nós. Que precisamos mais da sua compaixão, mais do que ninguém. Que necessitamos do seu perdão. Só assim é que nós podemos fazer a experiência da alegria de acompanhá-lo, da alegria do seu amor. O Evangelho diz: então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Os discípulos deixam tudo para seguir Jesus. A condição para seguir o Mestre é a capacidade de relativizar tudo diante da sua presença e do seu chamado. Que nós possamos atender o chamado do Senhor. Se até então Jesus agiu sozinho, a partir desse momento Jesus precisa da nossa ajuda, como precisou da ajuda de Pedro, Tiago, João, André. Precisa de nós. Conta conosco. Jesus diz: eu farei de você pescador de homens. Pescar homens é capturar aqueles que estão vivos. É como se depois de uma batalha, o batalhão ou o exército vencedor fosse resgatar aqueles que estavam vivos, estavam jogados, feridos no campo de batalha. Pescar homens é capturar, resgatar aqueles que no mundo estão perdidos, aqueles para quem não tem mais esperança. O caminho de Pedro é o caminho de todos nós. Se no princípio ele chamou Jesus de mestre, ele termina chamando Jesus de Senhor, o título atribuído ao imperador. O título que os discípulos darão a Jesus depois de ressuscitado. Um título eminentemente pascal. Que nós possamos percorrer o caminho de Pedro. A partir da nossa fraqueza, da nossa necessidade do amor de Cristo, aprendamos com o Mestre a usar de compaixão e a nos aventurar pelos caminhos do mundo, a resgatar aqueles que estão perdidos. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.